E aí, time, começando mais um vídeo do podcast Cruz Maltino. Quem tá falando aqui, Digão, um forte abraço pra vocês aí. Bom, semana de clássico, né? Mas calma aí que a gente vai falar neste vídeo outros assuntos. Então fica aí com a gente até o final, já deixa seu like, compartilhe o link pros seus grupos de WhatsApp. E se não for inscrito, se inscreva aí pra dar aquela moral pra gente. Bom, galera, todo mundo sabe que domingo vai ter um clássico, todo mundo sabe que domingo vai ser um dia bom para saber o potencial deste time do Vasco. A gente vai falar outros assuntos aqui, por exemplo, o Vasco já conheceu o seu adversário na Copa do Brasil, o ABC, que goleou, né, o Tum Tum por 5-0. E a única informação que a gente já tem deste jogo é só o adversário. A gente ia o local, né, claro, que vai ser em São Januário. A gente não sabe a data que vai ser, a gente não sabe o horário que vai ser esse jogo. A gente sabe outra situação aí para quem pega, né, esses detalhes no futebol, nos confrontos. Em 2011 o Vasco enfrentou o ABC na segunda fase também da Copa do Brasil e a história já diz por si, né? A gente foi campeão. Para quem pega isso daí e acha que há possibilidade de acontecer isso, se apegue mais uma vez aí, porque a gente vai gostar muito se isso acontecer, a gente for campeão, claro. Mas, como eu sempre venho falando, gente, é um processo, o Vasco está vivendo um processo, o Vasco está vivendo um momento em que está conseguindo mostrar um futebol legal, está mostrando um desempenho interessante aí nas partidas. A gente está questionando o Pedro Raul, que está fazendo o seu papel, que é fazer gol, só que ele está impedido alguns gols que a gente tem cobrado, e ele tem se cobrado, né? A gente já viu isso daí em outras ocasiões, ele mesmo falar, mas enfim. E o outro ponto aí que a gente pode abordar também foi aquela coletiva de ontem, né? A gente fez até um vídeo e botamos ontem à noite a mentalidade do Léo, né? O Léo, nosso zagueiro, que conquistou o respeito da torcida vascaína pela forma de estar jogando, a forma de estar pensando o Vasco dia após dia, a forma de que já conquistou a braçadeira de capitão em um curto espaço de tempo, né? Você vê nos bastidores ele falando coisas para incentivar o atleta, mas incentivar emocionalmente, que é uma parte importante que muitas pessoas, inclusive a gente do podcast Cruz Maltino, vinha levantando isso daí há 2 anos, né? Há 2 anos a gente vem falando sobre isso daí, a parte emocional de cada atleta, como que vai se comportar. E dessa vez estamos vendo aí que o time está se comportando de forma como tem que ser comportado. Então acho muito interessante ter um líder técnico, um líder ali no Vasco e um líder, acima de tudo, com mentalidade de vencedor, mentalidade em que ele quer passar para os outros jogadores também, que é possível, tudo ali pode ser concretizado e realmente ser vencedor com o elenco que a gente tem. Isso daí é um ponto muito interessante, sim. O outro ponto que a gente pode abordar aqui nesse vídeo aqui é o Andrei, né? Alguns meios de comunicação já estão falando que para o Andrei adiantar, né? Para que o Andrei adiante esse processo para poder já atuar e ter o visto lá na Inglaterra, ele ser convocado amanhã. Amanhã vai ter a convocação para a seleção brasileira. Treinador da seleção brasileira interino é o Ramon, que conhece ele de outros carnavais, inclusive do próprio Vasco. E ele pode sim, ele está tendo chance de ser chamado. E se for chamado vai ser interessante, cara. Vai ser legal para o menino já ter essa convocação na seleção principal. Claro, vai ter a parte que aí vai ajudar muito ele a poder ir para o clube dele, que é o Chelsea, né? E vai ser muito interessante ver esse processo. Algumas pessoas vão tarjar isso aí como uma manobra, mas enfim, cara, isso daí sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Então não ache que isso vai ser o fim do mundo, ache que vai ser algo ilegal. Para algumas pessoas podem ser, mas eu não vejo assim. Enfim, já aconteceu com tantos outros jogadores, né? Por que não pode acontecer também mais uma vez agora, ajudando até o próprio menino?
Única preocupação que eu tenho, já que tá faltando a documentação, né, do Andrei para vir para o Vasco, é que se caso aconteça realmente essa convocação, esse documento aí meio que trave. É a única preocupação, mas nada certo que isso possa acontecer. É apenas um achômetro, né? Mas enfim, acho que dá para resolver tudo isso daí. Seleção, se ele for convocado, trazer os documentos. Uma coisa é certa, acredito que não vá jogar contra o rival neste domingo. Mas enfim, é bem isso daí. Vamos falar um pouquinho do jogo aí de domingo, né? O Vasco está se preparando, o Vasco está mostrando aí dedicação total para este confronto, que vai ser um tema principal, né, do Almoça Vasco, que fica o convite para você aí. Almoça Vasco hoje às 12 horas, não perca, né? Estamos tendo uma audiência bem relevante aí e a resenha tá ficando boa, tá ficando muito interessante a resenha falando de futebol. É isso que a gente quer, esse é o intuito do canal, falar de futebol. E a gente está podendo ter essa oportunidade este ano, pelo menos até o momento, falar de futebol. Então, domingo, Flamengo e Vasco no Maracanã. Ingressos aí, a parte do Vasco tá acabando. Agora vamos ver como que vai ficar o restante, né, dos ingressos. Eu não tenho a parcial, neste momento que eu tô gravando esse vídeo, eu não tenho a parcial nenhuma da venda de ingressos. Mas enfim, vamos falar bastante disso aí lá no Almoça Vasco. Beleza? Tamo junto aí, forte abraço para vocês. Encontro vocês mais tarde aí, às 12 horas no Almoça Vasco. Tamo junto aí. Deixa seu like, pô. Deixa seu like, compartilha o link aí pros seus grupos de WhatsApp. Tamo junto, abraço.